Constituição é uma lei? Então por que chama de Constituição e não de lei? Olá pessoal, eu sou a Mariana Barbosa e hoje viemos para mais um vídeo da Enciclopólis. Hoje nós vamos falar sobre a Constituição, por que ela é tão importante e o que significa isso para nós. A nossa proposta aqui é falar sobre temas jurídicos, mas de forma leve, deixando de lado todo aquele juridiquês, porque afinal de contas, muitos temas do direito são importantes para a nossa sociedade e não apenas para os juristas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é Constituição, mas para isso a gente precisa antes entender um pouco alguns eventos históricos. Bom, no que se refere à origem do termo Constituição, temos que voltar lá para o século XVIII, onde surgiram as duas primeiras constituições escritas, França e Estados Unidos. E ambos, por mais que não tenham conexão entre si, surgiram num momento de ruptura. A França passava pela deposição do absolutismo, e os Estados Unidos pela sua independência. E mesmo com muitas diferenças entre a Constituição americana e a francesa, elas tinham alguns pontos em comum, e que podemos citar. Elas organizaram o Estado, limitavam o poder dos governantes e garantiam o direito dos cidadãos perante o poder do Estado. Um outro ponto em comum entre a Constituição americana e a francesa foi a separação dos poderes, legislativo, executivo e o judiciário. E isso formou também a ideia do constitucionalismo, que é o que a gente conhece até hoje, baseado nessa ideia de separação dos poderes, de organização do Estado e de garantia dos direitos do cidadão. Só que nem tudo é perfeito, e aí o constitucionalismo enfrentou alguns problemas. Entre eles, a ideia de que colocar no papel aquela responsabilidade para os governantes não era nada mais do que fachada, era apenas para as aparências. E o segundo, de que novamente, aquilo estar no papel não significava garantir direito efetivo aos cidadãos. E no Brasil, nós também tivemos alguns problemas, como, por exemplo, a Constituição Imperial, lá de 1824. Ela estabelecia os 3 poderes que a gente conhece hoje, executivo, legislativo e judiciário. Porém, tinha um 4º poder, o moderador, e esse poder ficava a cargo de quem? Do imperador. Um outro problema também que podemos citar era que a Constituição trazia a liberdade como um direito para os cidadãos, porém o Brasil vivia a época de escravidão. E para dar um exemplo de mais uma coisa que demonstra como estar no papel, como o constitucionalismo tem falhas, é que, por exemplo, passamos por diversas guerras, diversos problemas, diversas crises econômicas que o constitucionalismo não foi capaz de proteger. Mas, de outro lado, também tivemos um aperfeiçoamento. Um exemplo desse aperfeiçoamento é o que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Surgiram novas ideias para dar efetividade aos termos da Constituição. E aí temos uma série de exemplos que vigoram até hoje e que serviram de base mesmo para o que a gente tem hoje. O primeiro exemplo desse aperfeiçoamento é que a Constituição deixou de ser apenas uma carta de intenções políticas, mas passou a ter status de norma jurídica. Com isso, também, ela passou a ocupar o topo da hierarquia das normas. Dessa forma, todas as leis, todas as normas deveriam ser compatíveis e respeitar a Constituição. Todos os detentores de poder também devem se submeter à Constituição. E a partir daí, não basta apenas uma separação entre os poderes, mas que um tenha controle sobre o outro. E aí, o judiciário vai exercer o controle dos atos que violem essa Constituição. E não basta enunciar direitos, mas tem que dispor mecanismos para que possam garantir esse exercício de fato. E para evitar que atrocidades como as praticadas pelo nazismo aconteçam novamente, os estados passaram a assumir o compromisso de proteger os direitos humanos em suas constituições. E com isso, o constitucionalismo passa a servir de instrumento para a construção da democracia, para dar estabilidade ao sistema político e para evitar a ascensão de governos autoritários. Tudo isso serviu de base para a construção da nossa atual Constituição, a brasileira, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Resumindo, como podemos conceituar o que é Constituição? Ela é a principal norma que rege um país, ela está no topo da hierarquia de todas as outras normas, ela traz bases para o Estado e limites para o exercício do poder político. Ela também traz
direitos e garantias para que esses mesmos direitos sejam concretizados. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os amigos que você acha que possam gostar desse tipo de conteúdo. Deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. E lembrando que todas as referências que nós usamos estão na descrição. Até a próxima.